Olá, são 7h30, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, mais uma edição do programa Opinião. Esperando que você tenha aí uma ótima noite, como imagino que você tenha tido também um ótimo dia aqui na capital de Mato Grosso, um feriado santo, né? Feriado de Imaculada Conceição, e a gente, mesmo assim, está a postos para mais uma edição do Opinião. A gente vai falar sobre saúde, sobre especialmente pandemia. Está a postos conosco aqui, Dr. Carlos Carretoni, médico, e vai falar aqui sobre o que tem havido, a opinião dele, também muito da experiência que ele tem tido, né? Cardiologista, inclusive. E você é o nosso convidado a participar, interagir conosco, mandando a sua pergunta, a sua dúvida. O Dr. Carlos Carretoni vai responder aqui, porque nessa época de pandemia, muita gente acredita em coisas que não deve e despreza outras que deve, aí quando deveria ser o contrário. Então, acerca disso, a gente vai estar discutindo aqui, conversando. Para isso, eu conto, como sempre, com o meu caríssimo amigo, colega, parceiro, Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Olha só, você pode participar conosco, está aí na tela, 99932-2529. É o contato aqui do WhatsApp do programa Opinião. Então, mande aí a sua pergunta por texto, participe conosco, a sua opinião é muito importante, é a principal para nós aqui, a peça principal do programa aqui, sempre, todas as noites na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Doutor Carlos Carretoni, muito bom tê-lo aqui. Eu falei certo, o senhor é cardiologista, intensivista também, não é ou não? O senhor é cardiologista, o que mais? Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui para falar sobre a pandemia, para esclarecer à medida do nosso conhecimento e da nossa experiência. Então, eu sou um médico com formação clínica, especialização em clínica geral, né? 2 anos, cardiologista titular em cardiologia, 2 anos, titular em hemodinâmica, cardiologia intervencionista, 4 anos. Intervencionista. E terapia intensiva, uma experiência de quase 30 anos de terapia intensiva. Formação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, São José do Rio Preto, IMC, e Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em São Paulo. Eu fiz questão de convidar aqui o Dr. Carretoni para fazer aqui uma análise, até porque ele também está como um dos responsáveis pela área médica ali na Arena Pantanal, na central de triagem. Está acompanhando o dia a dia ali, e a pergunta que me incomoda, que está me deixando aflito, eu imagino que a todos os mato-grossenses, é sobre a possível segunda onda. Ela está acontecendo, está prestes a acontecer? O que o senhor avalia aí que está acontecendo, já que eu tenho informação que o número de casos no estado de Mato Grosso oficialmente tem subido? Só retificando, eu sou um médico coordenador da área médica da Assembleia Legislativa, estou como um plantonista na Arena. Faço uns plantões e levamos a nossa experiência desse período todo de plantões, né? E atendendo. Aí eu e a doutora Francisca Gaioto fomos os médicos que encararam aí aquela leva de pacientes naquela situação. Então não estou tão errado assim. Não é o responsável, mas é um dos plantonistas que está no dia a dia ali, lidando com aquela situação ali. Exatamente. Por favor, o que está acontecendo no estado de Mato Grosso em termos de pandemia? Então, no estado nós temos observado que existe a contaminação daqueles que não tiveram a doença ainda. Então, esse pool de população que está aparecendo doente agora é uma população que está se contaminando agora. Então, nós temos um número crescente. Por quê? O que é a abordagem? Então, desde o começo, nós nos manifestamos dessa forma. Olha, a primeira fala, e essa fala foi na Assembleia Legislativa, nós temos uma doença que tem características imunológicas, infecciosas,
então hematológica, contagiosa, né? Infecto-contagiosa, e nós temos as precauções e profilaxias inerentes à pandemia. Isso é fundamental. Então, a primeira fala, nós temos um foco observacional e um foco científico. Vamos, ao longo do período, aprender com os trabalhos de consistência científica que irão, ao longo desse período, irem sendo apresentados pelos cientistas do mundo todo. Então, enquanto isso, o que nós temos? Uma situação observacional. Então, observacional você fala assim, olha, por aqui está morrendo mais do que por aqui. Então, nós vamos por aqui. A gente tinha, então, o que? É uma abordagem precoce. Essa abordagem precoce é a monitorização, basicamente, do paciente. Ainda até hoje são controversos os antivirais. Tem muitas versões. Muitas versões. Os antivirais, nós temos os moduladores, as drogas moduladoras, imunomoduladoras, os antivirais e os adjuvantes. Então, são 3 tipos de abordagem medicamentosa. Os antivirais são muito na controvérsia. Então, aí nós estamos aguardando trabalhos e estão surgindo. Olha, hidroxicloroquina, ivermectina, a anita, nitoxazamida, oseltamivir, que é o Tamiflu. Então, mas, de pronto, o que nós observamos? Que o paciente, ele é assistido assim, a doença tem fases, e nós temos que, de imediato, monitorizar aquele paciente. Vou colocar aqui na conversa o Lorenberg Alves, que tem outras perguntas também, para a gente esclarecer aqui, por favor. Antes de mais nada, médico Carlos, Caetano. antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e a honra de tê-lo aqui. Obrigado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Amém. A minha primeira pergunta é exatamente, eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da reinfecção. Ela de fato existe ou é apenas sequelas de alguém que já pegou a doença? Eu tenho lido, eu não sou médico, não sou da área médica, é bom falar isso, mas eu fico curioso diante da pandemia que afeta a todos nós. Não há ninguém que não tenha curiosidade e querendo aprender um pouco mais sobre a doença. Eu ouvi e li um médico famoso no Rio Grande do Sul dizendo que não existe a reinfecção. O que existe são tratamentos que não foram feitos da forma adequada e aí, com o tempo, ele volta a aflorar. Mas eu também já ouvi médicos dizendo que sim, é possível a reinfecção. Na opinião do senhor, qual dessas duas teses que eu tentei levantar é a mais correta ou não existe nenhuma das duas corretas? Olha, muito bem falado, explicado pelo senhor. O infectologista no Rio Grande do Sul, Ricardo Zimmermann, é um médico que defende essa situação primeira que o senhor falou, que não há reinfecção, mas sim um descascamento alveolar. A pessoa pega, impacta o vírus lá no pulmão, lá na troca, onde faz a troca gasosa, na unidade respiratória, e lá esse vírus impacta, fica um residual lá, e passa um período de tempo, o paciente tem uma síndrome gripal ou viral de outro vírus, ele umidifica, torna aquela situação ali secretória, ele manda aquela concentração que está lá, a um descascamento alveolar, vem para as vias aéreas superiores e nas vias aéreas superiores, se fizer o exame do suave nasofaringeu, é o RT-PCR molecular, aí o que ocorre?
ocorre a positividade. Olha, está novamente, mas é possível que seja. Só que nós temos observado, e estão aparecendo os casos, muito atípicos, porque por vezes a gente não encontrava uma carga viral suficiente para fazer uma infecção pulmonar. E nós temos observado em alguns pacientes o comprometimento pulmonar. Então, o paciente testa positivo, por exemplo, 4 meses atrás. Em junho, testou positivo, foi tratado, tinha clínica de uma síndrome de Covid. Essa clínica hoje tem um score de pontos que nós classificamos, olha, é Covid, junto com o exame. Fez a tomografia por vezes não apareceu, porque tem 15% de janela. A tomografia tem a especificidade de 85%. É a capacidade do método detectar a doença. 80%, mas tem uma janela de 15%. Faz lá, não enxergou, mas tem o RT-PCR positivo, o exame nasofaringeu e a clínica positivo. Foi tratado, aí passaram-se 4 meses. Novamente a clínica de síndrome viral, RT-PCR positivo e dessa vez o pulmão sendo comprometido. E aí a gente fica naquela. Então, esses pacientes eles estão sendo estudados, fazendo um sequenciamento dos exames dele, avaliação molecular dos exames desses pacientes, para nós falarmos de reinfecção. É uma situação muito de responsabilidade maior nós falarmos em infecção sem as provas na mão. E aí causarmos aí um alvoroço todo. E dessa forma, nós, com responsabilidade, nós faremos isso. Estamos aguardando aí os grandes cientistas e hospitais que estão destinados averiguando esta situação. Então, existe uma possibilidade de reinfecção para pacientes que nós chamamos de grupo vulnerável. Sabe o que eu achei que fosse isso aí, doutor? Perdão de interromper. Não, assim, não foi bem curado na primeira, quando contraiu, e aí ficou aquele resquício, né? Eu cito o exemplo, não que seja o exemplo, mas que eu pensei que fosse do Botelho, o deputado Botelho, já que eu também trabalho na Assembleia, o senhor foi o médico do Botelho, inclusive, nessa situação, que quando houve da primeira, que ele foi para lá, se tratou e tal, se curou, teoricamente. Só que aí voltou, aí teve aquelas tosse, continuou assim. Eu imaginei que fosse quando ele voltou a sentir, né, os efeitos, eu imaginei que fosse resquício de que a Covid, propriamente da primeira, né, da primeira ida para São Paulo, por exemplo, não teria sido curada por completo. No caso dele, é possível. Outra situação é que nós estamos em contato com uma determinada carga viral diária, né? E provavelmente essa carga vai se acumulando. Então, são várias situações que os trabalhos científicos eles vão elucidar. É certo que o Botelho realmente teve um comprometimento moderado a severo, teve uma pneumonia viral, foi tratado aí fez o tratamento por completo e são situações o que é imprescindível nesse tratamento? Fisioterapia respiratória. E aí tem os trabalhos falando... Depois de infectado? Na vigência da infecção e pós-infecção. E nós temos
as terapias adjuvantes que estão saindo nos trabalhos. O quê? Vitamina D, quercetina, imunomodulador, sulfato de zinco, tem propriedades. Então, estão saindo os trabalhos aí com a nitoxazamida, que é a Anitta. Saiu um trabalho de uma brasileira recente, dizendo que a carga viral reduzia em 94%, dando a Anitta para já imediatamente na abordagem precoce. Doutor Carretoni, o senhor tem um trabalho, uma experiência já em curso com o uso da hidroxicloroquina em seus pacientes, não é? Eu queria que o senhor dimensionasse isso, qual o universo desses pacientes que já tiveram a experiência do uso da hidroxicloroquina e qual o protocolo exato que o senhor tem usado e o resultado dessa experiência aí. Como eu disse, nós estamos absorvendo conhecimentos. A hidroxicloroquina, nós passamos de forma responsável. A cloroquina e derivados. Avaliando, houve uma corrente que fez um levantamento político contra a cloroquina para atingir o Bolsonaro. Questão política, né? Questão política. E nós fomos observando, é observacional. Ao longo desse período, nós fizemos algumas mudanças de protocolo. Hoje eu prescrevo o oseltamivir, que é um retroviral, que é o Tamiflu, associada a Anitta e azitromicina, de imediato. Nós checamos todas as drogas, são chamadas drogas, porque têm efeitos colaterais. Nós temos que... O oseltamivir é melhor do que a hidroxicloroquina? É um protocolo da USP de Ribeirão que tem mostrado muita eficácia. Eu tenho observado, é observacional. É uma experiência particular. Eventualmente, eu tive experiências muito... E está funcionando? Está funcionando? Satisfatório com a hidroxicloroquina. E funciona. Funciona. O oseltamivir. O oseltamivir. Sim, funciona. Então, melhor do que com a hidroxicloroquina? Eu tenho tido um sucesso muito alto. Tamiflu, azitromicina... O Tamiflu é o quê? Oseltamivir. Ele é um retroviral. Aí que o senhor coloca o que mais aí no protocolo, além do oseltamivir? Azitromicina, Anitta, que é o antibiótico, né? Quercetina. É o que é? É um imunomodulador. E o corticóide? O senhor não está... Então, nesta primeira fase, né, que é a fase da entrada do vírus, o vírus entra, depois tem uma reação tecidual. Então, são sintomas. Então, entrou, o que a pessoa sente? Começa com coriza, começa a arranhar a garganta, uma tosse seca. Aí, a reação tecidual, depois, no terceiro dia. Terceiro dia começa com dores no corpo, cansaço, fadiga. Aí, quarto, quinto dia... Aí, lá no sétimo dia, está entrando na fase inflamatória, que chama fase 2A e a 2B. E depois a hiperinflamatória lá na frente, que é onde vai para o caso grave. Então, o que é essa observação, essa monitorização do paciente, principalmente do paciente vulnerável, do grupo vulnerável, que é o hipertenso, diabético, asmático, que tem pacientes que têm doenças degenerativas, cardiopatas graves. Essa monitorização que é muito importante. Tá certo. Professor, mais uma perguntinha aí para a gente responder ainda nesse bloco. Eu gostaria de explorar um pouco mais a resposta que o senhor acabou de nos dar. Eu vou tentar descrever um quadro, e me perdoe porque eu não sou da área médica, então eu posso correr risco de errar, muito mais errar do que acertar. O vírus está adaptando aos momentos, ou é o nosso corpo que, com o seu organismo, já combate o vírus
automaticamente. Porque eu já tenho lido depoimentos de pessoas que pegaram o vírus e não foram tratados com nenhum desses medicamentos que o senhor mencionou. O próprio organismo trata de mudar essa situação. É o corpo de cada pessoa que determina tudo isso. Um outro detalhe, as pessoas tomaram uma série de outros medicamentos e, no entanto, morreu. Outros que não tomaram sobreviveram à pandemia, passando pela mesma situação. E eu volto a perguntar, a fazer a pergunta logo do início. É o vírus que está se adaptando ou o corpo humano está reagindo contra o próprio vírus? Cada doença, ela tem uma história. E a severidade dessa doença depende de comorbidades prévias daquele indivíduo infectado e de características imunogenéticas próprias dele, por vezes da família inteira. Então a gente chama isso de capacidade inflamatória. Fala, olha, por que determinadas pessoas passam assintomáticas? E o que foi observado? Que de 100, 85 passam tranquilo. Então 85% de quem, numa população, quem é contaminado e tem a doença, passa praticamente assintomático, sintomas frustros. Desses 100, 5 vão desenvolver a forma grave. Então, a letalidade não é tão alta. Fala, mas como, Carlos? Morre mais por tuberculose do que por Covid. Nós no mundo inteiro fizermos o cálculo, então, são as características imunogenéticas próprias. Só que nós estamos vivendo o quê? Uma pandemia. E essa situação, essa doença, ela não discrimina, compromete toda a classe, todos aqueles que eventualmente têm o contato, né, infeccioso. E, além disso, ela trouxe aí para a área de saúde um esforço na formação, na dedicação. Os médicos que, de repente, a gente vivendo um movimento, né, de tecnológico, muito. Agora nós observamos o quê? Que a gente tem que examinar, tem que saber clínica, tem que fazer otoscopia, tem que fazer o exame oftalmológico, tem que voltar à clínica antiga. Eu fiz essa formação. Examinar e auscultar o paciente, o pulmão, auscultar o coração, examinar o fígado, o baço, examinar por completo toda e ver. E existem os marcadores laboratoriais inflamatórios, aqueles que a gente colhe no sangue, de acompanhamento. E aí nós temos que estar 2 passos, em qualquer doença, nós temos que estar 2 passos à frente das complicações. Então, uma apendicite tem que detectar e operar. Uma vesícula inflamada tem que detectar, tem os sinais, tem o exame clínico específico. A pandemia, o Covid, SARS-CoV-2, né? Ele é o quê? Nós temos que examinar o paciente, fazer toda a anamnese bem feita, saber a análise temporal do problema para atuarmos rápido. Quer dizer, se nós fizermos isso, a chance, né, de nós estarmos coibindo a complicação é muito grande. Então a gente alerta e fala. Infelizmente, nós temos
um descaso de determinados locais que os pacientes vão para ser atendidos, são atendidos, vão para casa, mas esquece da monitorização desses pacientes. E essa monitorização, por vezes, é de 24 em 24 horas. Olha, qualquer coisa, qualquer mudança, nós temos que estar à frente dessas complicações. Mas a impressão que eu tenho sobre essa pergunta do professor é que esse vírus é inteligente, rapaz, porque ele se adapta de forma muito fácil, não é? Houve um tempo, logo no comecinho, né, dizia assim, mas esse vírus aqui no Brasil, ele não vai ter muito sucesso para ele, porque aqui é muito quente, né, naquela época do ano, né. O Brasil é quente o tempo todo. Mato Grosso, Cuiabá, então, nem se fala, né. Mesmo assim, ele achou um jeitinho de se adaptar, o fator adaptação, né, e fez um monte de vítimas. Muito importante esse comentário, porque a origem, a base, aí que tem uma explicação para isso, que provavelmente esse vírus ele estava sendo testado em laboratório. É mesmo. E houve um acidente, é uma corrente. Fala, olha, por quê? Porque o vírus ele não se adapta. Então, quer dizer, olha só, você tem um vírus que ele age muito bem no frio e de repente no calor ele seria... Ao contrário, né? Ao contrário. De repente, podemos aí ver a estruturação viral e estudar de outra... O criado em laboratório, ele tem abrangência total. Isso é uma corrente. Até um colega nosso, o Zeballos, ele fala sobre isso. Fala, olha, foi um acidente que teve lá e o laboratório ficava a 200 metros do mercado e houve essa facilitação. Isso aí são correntes, né? Doutor Carritoni, eu li aqui agora há pouco, né, sobre a questão da vacina. Pelo que eu tenho lido também, diria já o Lorenberg Alves, eu não sou médico, só estou de curioso aqui. Quando eu leio, pelo que eu tenho lido, a experiência mais avançada, mais bem sucedida até esse momento é a do Reino Unido, onde se usa a da Pfizer, né? E lá, inclusive, já está sendo colocado em prática. E eu queria que o senhor avaliasse aí essa celeuma toda da chinesa, né, com o Butantan, essa briga política que há. Eu não queria nem que o senhor entrasse no viés político, mas que o senhor falasse se é possível. Eu dei uma opinião aqui de leigo também, dizendo que se não tiver a Anvisa no meio dando o aval, é impossível um governador chegar e peitar, dizendo, vou vacinar do mesmo jeito. O que o senhor avalia, inclusive, esse posicionamento do governador Mauro Mendes que eu li aqui? Certo. Olha, nós temos instituições, órgãos para isso. Num governo federal, por exemplo, nós temos o Ministério da Saúde. Nós temos que nos reportar ao Ministério da Saúde. Nós temos um presidente que foi eleito pelo povo. Nós temos que reportar ao que está sendo decidido pelo Ministério. Por vezes, podemos até achar outros caminhos, mas temos que... é lógico que a confecção vacinal, ela é muito séria. Tem pré-teste, tem teste. Não é da hora para outra, né? Olha, não é... Eu me lembro, com perdão da interrupção, que as vacinas anteriores, as que tiveram aí, as que a gente usa até hoje nas crianças aí, mas foram de 10 anos assim, de testes e tudo mais, agora estão querendo, de um ano para o outro, já querer fazer um negócio. É certo que a engenharia evoluiu, mas genética, né? Hoje nós temos aí essa engenharia que consegue tirar uma proteína do RNA e confeccionar ali, porque o vírus ele ou pega para fazer uma vacina, ou pega o vírus inteiro ou parte dele. Aí tem toda uma engenharia para se fazer. E
a confecção vacinal ela é muito séria, ela passa por trâmites, imagina, trâmites científicos, médicos, trâmites jurídicos, isso aí é uma coisa muito séria, para chegar a uma definição, a trabalhos que falam, olha, o risco é muito menor que o benefício. Então, o benefício vai ser acima de 85%. Deixa eu fazer uma pergunta, mas com relação à resposta que o senhor deu a duas perguntas anteriores. Quando você falou que é preciso o clínico geral, avaliar tudo, eu me lembro agora de que eu estava assistindo um depoimento num canal de televisão, um depoimento de uma pessoa que pegou o vírus, fez o tratamento, porém, ele é esportista, é aquele que faz esporte a todo momento e a todo instante, com acompanhamento médico e etc. Pegou o vírus, fez todo o tratamento, sobreviveu ao vírus, e quando ele voltou às suas atividades esportivas, sentiu que o corpo não estava mais tendo o mesmo desempenho anterior ao vírus. E ele correu ao médico e constatou, eu estou dizendo o que ele falou, o depoimento do paciente. Ele constatou que houve uma lesão no coração. E aí eu estou diante exatamente de um cardiologista. É possível o vírus atacar o coração? É comum a gente saber do pulmão, mas é possível provocar uma lesão no coração do paciente? Sim. O vírus, ele tem um tropismo, que a gente fala, ele tem direcionamentos. Sistema nervoso central, coração, intestino, rins. Ele tem uma atuação, há um comprometimento, e aí nós temos as sequelas. Aí que vem outra discussão. Nós temos sequelas neurológicas importantes, pacientes em depressão, pacientes em pânico, doenças neurológicas, psicoses, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Miller. A gente vai falando de situações neurológicas aqui, ó. Aí teríamos que ter um neurologista aqui para... Vem a parte cardíaca, miocardite, inflamação do coração, arritmias cardíacas, a trombose, que é aquela fase lá de trombose, em que a trombose pode ocorrer a nível cerebral, a nível de coração, o infarto é uma trombose. Entope por causa de um trombo. Infarto intestinal, tá? E de artéria, a trombose venosa profunda, aquele jogador do Santos que pós-Covid, ele tinha uma lesão na perna, uma pancada, e ele pegou Covid, pós-Covid descobriram que ele fez uma embolia pulmonar por causa de um trombo na perna. Então foi trombose. A trombose. Então, a parte intestinal e essas situações todas. Ou seja, a atividade física, ela facilita demais que a pessoa evite complicações, é isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo assim, depois, no pós-Covid, o paciente tem que ser avaliado e fazer as observações devidas, passar por uma reavaliação, principalmente ficar observando qualquer coisa diferente. Ó, eu andava 100 metros, estou cansando. Tem alguma coisa errada. Olha, eu estou com dor aqui na perna, absurdo. A não ser que ele tenha pré-existência, hipertenso. Eu, por exemplo, sou hipertenso, de vez em quando dou uns piques aí. Né? Mas, olha, é impressionante que existem casos que a pessoa não tem situações prévias. Você não falou do anticoagulante, rapaz, nesse protocolo novo seu aí, não tem, não? Não, na segunda fase, então, a doença indo para o pulmão,
Mas observando. dói esse anticoagulante, é uma Depois- injeção que aplica na gente, dói. Aí fazemos a enoxaparina, o anticoagulante. A gente tem um cálculo que a gente faz e vai observando também se aumenta a dose ou não pelos marcadores inflamatórios. Tem aí e comprometimento pulmonar, dedímero, e que nos guia bem. E o corticoide, que é de suma importância, divisor de água no tratamento dos pacientes graves. Que é a betametasona, não é a... Dexametasona. Metilprednisolona. Enfim, é esse nome que eu não consigo falar. Arena Pantanal. Aliás, a Arena Pantanal que serve hoje de central de triagem para a Covid-19, uma iniciativa do governo do estado, que parece que tem dado certo, sobre aqui pela produção. Eu vou falar aqui que a Patrícia, para não falar que foi a Patrícia Dourado, que também está aqui, nos dando nossas colinhas, que também é ativa ali nesse trabalho de coordenação ali na Arena, dizendo que mais de 70 mil atendimentos ali. É isso mesmo? O senhor Sim. pode não ter exatamente o número, que o senhor é plantonista, Isso. mas é mais ou menos isso Não, mesmo. Nós participamos assim da observação, é isso aí. Aqui vamos contar um pouquinho rapidamente a história. Percebemos de início que iria morrer muitos pacientes aqui no estado. Conversei com o Botelho e a Assembleia Legislativa foi muito colaborativa. Imediata, inclusive. Imediata. Fomos até numa reunião com o governador, que chamou uma reunião de urgência, emergência, com o procurador-geral, com o comitê médico deles, tudo. E, havia uma pressão por nossa parte, né? O governador foi ouvir outros estados, ouvir outros médicos. Estivemos presentes junto com uma conferência com médicos que estavam tratando São Paulo, reduzindo a mortalidade lá. E ele chamou a equipe, a Caroline Dobbs e a Patrícia. Que é adjunta, inclusive, a Caroline é adjunta hospitalar aqui no estado, parece. Sim. Elas fizeram aí o projeto, prontamente apoiado pelo secretário de Saúde do Estado. E hoje está aí. 74 mil, para ser mais de 74 mil Sim, atendimentos. Né? Mais de 74 mil. Quer dizer, eu tenho essa avaliação aí de que foi uma... Sim, excelente. Bom seria se prefeitos como aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, de Sinop, cada um fizesse uma centralzinha dessa aí para fazer a testagem em grande massa, para sairmos logo dessa aí, né? Mas isso. já é alguma coisa. Tem a tomografia, o teste e a medicação. Uhum. E essa Está monitorização. funcionando normal lá? De que hora lá? Você sabe desse horário? Lá é das 7 às 17h30. É isso mesmo, né, Patrícia? É isso mesmo, das 7 às 17h. Professor, por favor. Permita eu sair um pouquinho fora da pandemia, porque tem uma coisa que me chama muito a atenção, dessas brincadeiras que o jovem aproveita e ela prolifera, que é a chamada brincadeira do desmaio. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de um cardiologista a respeito desta brincadeira. Ela é possível, além da queda, de quebrar dente, quebrar cabeça, etc., é possível levar à morte esse jovem? O desmaio, a síncope, é a perda da consciência. É a queda da própria altura do local que está e concomitante à perda da consciência. O que ocorre? Ocorre uma pressão em que não há momentaneamente um fluxo adequado de sangue para o cérebro, levando o oxigênio. E nisso, ou uma compressão torácica, ou uma compressão, na luta do MMA a gente vê o mata-leão, que compromete as duas carótidas e a pessoa apaga, básica, mas são atletas, né? E assim mesmo traz o risco de morte. Então, isso... E tem consequências graves. Mohamed Ali, por exemplo, lembra que ele ficou depois com sérios sequelas, não é? Isso é pancada e hipofluxos. E também nessa
asfixiação, né? Isso, asfixia. Asfixia, né? Que acaba sofrendo numa luta estúpida como essa aí. Então é uma brincadeira de muito mau gosto. Muito né? mau gosto, que deve ser evitada. Se está E ocorrendo... os pais? O que os pais devem proceder diante dessa proliferação dessa brincadeira? Tem que chamar os filhos, eles participarem mais, os pais estão participando pouco, tem que observar seus filhos. Estamos diante de situações que jamais esperaríamos encontrar. Doutor Carretoni, o senhor ali na lida na Assembleia Legislativa, onde o senhor está todos os dias praticamente, nós podemos dizer o quê? Ali dos 25 deputados, eu acho que pelo menos uns 10 ou mais já tiveram Covid, né? O Botelho, eu estava anotando aqui, eu nem vou, porque eu perdi a conta, mas é muita gente. Quase todos. Quase todos? Quase todos. E os familiares também, de muitos. Qual foi o caso mais grave ali? Porque parece que todos se recuperaram, né? O caso do Adriano, do ex-deputado. Não, o Adriano já não estava na atividade. Né? Faleceu, só para citar assim. E o Faisal, aqui o Faisal pedindo ficou também perrengue, né? As escusas aí para o meu amigo, para poder falar o não, nome dele. Eu estou provocando aqui, viu, Faisal? O pessoal também na Assembleia, eu estou perguntando, sem querer entrar na intimidade, mas é um caso público, notório, né? Uma pandemia que está... Mas teve muita gente ali. Botelho também ficou praticamente e entre os 50%. servidores? E entre os servidores também teve ali, né? Muitos tivemos casos. óbitos. Teve óbitos, né? Houve óbitos, foi uns 2 ou 3, só que conhecidos meus. Exatamente. E aí o senhor estava falando no começo lá dessa entrevista, dizendo assim, eu perguntei da segunda onda, e aí o que eu tenho observado e lido, até do ponto de vista científico, é que agora, não é que seja a segunda onda necessariamente, mas que o vírus começou a atingir, a vitimar pessoas mais novas, inclusive fatalmente, não é? Eu lembro que hoje, inclusive, eu acabei noticiando, não sei se foi aqui, foi lá na Vila Real, uma nutricionista de 30 e poucos anos que não resistiu, não é? Ontem morreu um ator da Globo, lá, o Galvão lá, Eduardo Galvão, morreu aos 58 anos, depois de internado alguns dias, não é? Não resistiu, porque comprometeu 80% do pulmão. É verdade isso que está pegando mais os mais novos agora? Sim. A população que estava guardada, ela está se contaminando agora. Então, no caso dessa colega de saúde, ela tinha uma comorbidade prévia, que ela era diabética. Da nutricionista que está falando, né? Então. Exatamente. Então, é aquela coisa que eu falo das comorbidades prévias, que são de elevado potencial de desfecho desfavorável. Então, elevado potencial de risco para desfecho desfavorável. E o que ocorre? As crianças, então, tem pool de crianças, é aquilo que comentei, características imunogenéticas próprias e comorbidades prévias. Professor Lorenberg. Eu vou fazer uma pergunta, talvez ela não seja o momento, mas eu vou provocar o senhor, porque eu estou diante de um especialista, provavelmente ele terá uma visão melhor do que eu. Não está na hora dos governos, e eu estou me referindo não apenas ao brasileiro, mas todos os governos estaduais, governos municipais e o governo federal fazer um planejamento para distribuição das vacinas? Porque, veja, talvez eu esteja errado, mas o Ministério da Saúde fez apenas 2 reuniões para tratar de quantas vacinas deveriam comprar. Mas não fez ainda uma reunião para tratar de um planejamento de distribuição disso. E nenhum outro governador de estado também tocou no assunto. Na opinião do senhor, esse planejamento é de fato necessário ou não é? Ou sou eu que estou exagerando um pouco? Não, correto. Nós temos que ter a preocupação do organograma e fluxograma de toda essa situação. Vai uma crítica, nós temos que arrefecer nas precauções e profilaxias inerentes à pandemia,
e a monitorização dos grupos vulneráveis e os protocolos de biossegurança das instituições. Todas as instituições têm que adotarem protocolos de biossegurança. Quem pegou, vai na frente. Quem não pegou ainda e tem comorbidades prévias, ele tem que ficar mais protegido. Isso nós temos que, isso aí vai ser uma revolução, né, no organograma de escolas, das instituições. E o Ministério da Saúde, ele tem que se mover com mais rapidez. Talvez pelas dificuldades até de conversa política. Mas isso tem que estar bem alinhado. Nós precisamos das pontes para alinhar isso. Então, eu acredito que existem pessoas extremamente capazes. Olha, conheci pessoas maravilhosas. Aqui, fora, eu sou amigo particular do Roberto Calil, do Sírio-Libanês, do Dr. José Goldenberg, lá no Einstein. Nós conversamos, trocamos ideia, e falamos. Muitas vezes não concordam com o que eu, de repente, estou fazendo, eles têm outras ideias, ou eu não concordo, mas nós temos um relacionamento de respeito e amizade. E essa movimentação, essas pontes têm que ser realizadas para que nós tenhamos o quê? Uma distribuição equilibrada nos estados e um melhor controle, com menor mortalidade e maior sobrevida e qualidade de vida. Melhor controle que o senhor fala do quadro pandêmico. Mas a partir de quem? Do Ministério da Saúde ou tem que ser uma coisa mais coletiva? O Ministério da Saúde é o órgão que dita, né, o andar da carruagem. Doutor Carretoni, o tempo já voou aqui, tem um turbilhão de outras coisas para perguntar, mas a gente vai deixar isso para uma outra ocasião. Quero agradecê-lo demais por ter vindo aqui. Agradecer também a Patrícia Dourado, que é coordenadora, diretora, na verdade, lá da Santa Casa, do Hospital Santa Casa, né, que também está dando a maior força lá na triagem na Arena, sua esposa, por ter, inclusive, facilitado que a gente pudesse ter essa entrevista aqui. Muito obrigado ao senhor. Só uma última perguntinha em 30 segundos. O senhor acha que as escolas municipais e estaduais podem voltar com os cuidados, considerando a criança com baixo poder de contração dessa doença? Enfim, o que o senhor acha? Só para dar uma pincelada sobre isso aí. Após observações, averiguações, leituras, estudo, eu sou totalmente favorável ao retorno às aulas com manejo racional da pandemia para as crianças. Você não pode levar para casa, pegar lá e levar para o idoso lá em casa? O manejo é racional, biossegurança. Tá? Entendi. Então, esse foi a opinião de hoje, Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado. amém. Lorenberg. Obrigado ao senhor de novo, tá? Obrigado, Paulo. Aqui você sabe o caminho Muito já, obrigado. né? Só pegar a direita ali, virar aqui, Muito obrigado. bater a campainha ali que a gente abre aqui, a gente prosear mais aqui, valeu? Obrigado. Esse doutor Carretoni, Carlos Carretoni, médico cardiologista, sabe tudo e hoje deu uma aula pra gente aqui sobre essa questão da pandemia, como se prevenir. Cuide-se, mas cuide-se mesmo, não tem essa história que já passou não, a segunda onda se avizinha aí, é bom se cuidar e dos próximos também, o pessoal de comorbidade, os velhinhos, enfim. Amanhã teremos aqui uma entrevista com o Coronel Assis, comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, fazendo um balanço das atividades da PM. Tem uma campanha também importante aí de arrecadação de brinquedos que a PM está realizando. Então, até amanhã às 7h30 aqui na TV Pantanal, canal 22. Fica bem, fica com Deus também.